TV Cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Floricultura Passo Verde. Elegância e bom gosto para presentear. Buquês de flores, arranjos, cestas acompanhadas de vinhos, bombons e pelúcias. Você dá a sugestão de presentes e nós elaboramos, sempre cuidando na variedade e inovação. Conheça também a nossa linha de orquídeas. Floricultura Passo Verde, na Avenida Brasil, 2152, no Boqueirão, em frente à Praça do Boqueirão Legal. Telefone 3314-3750. Líder Papelaria e Bazar, na Avenida Brasil, no Boqueirão. Suprimentos de informática, material para escritório, material para artesanato, xerox, impressões, internet, plastificações, encadernação e digitação. Ligue e solicite sua teleentrega. Telefone 3581-3503. Líder Papelaria e Bazar, na Avenida Brasil 2092, no Boqueirão, em frente à Praça do Boqueirão Legal. Requinte Restaurante. Entre saladas e pratos quentes são 45 pratos. Peixe todos os dias e ao sábado feijoada completa e salmão grelhado. Domingos, camarão à milanesa e cordeiro assado. Sobremesa e cafezinho é cortesia. Disponibilizamos nossos pratos e nossas dependências para o seu evento. Requinte Restaurante, no Shopping Bento Brasil, Altos do Banco do Brasil. Telefone 3317-1511. Veterinária Clinvet. Atendimento veterinário pela doutora Regina Conceição. Banho e tosa, hotel, taxi dog, pet shop. Atendemos emergência e procedimentos cirúrgicos, ultrassom, bolsas de sangue. Ministramos curso de auxiliar veterinário e pet shop. Veterinária Clinvet, na rua Alferes Rodrigues, 558, em frente ao Antigo Gaúcho, no Boqueirão. Telefone 3313-4400. Funerária M Prado Serviços Póstumos, legalmente credenciado ao Crematório Memorial Veracruz. Assessoramos a celebração de despedida. Funerária M Prado Serviços Póstumos, assistência certa no momento que você precisa. Formaturas é no Pub 540. Estrutura completa, som profissional, telão e data show. Ar-condicionado central. Capacidade para até 250 pessoas comodamente sentadas. Bebidas super geladas em câmera fria. Alta gastronomia. E atenção, acima de 100 pessoas, a casa não cobra aluguel. Agende sua festa de formatura no Pub 540. Telefones 8153-0150 ou 8153-0152. Olá, empresas e negócios. Estamos nós aqui falando da sala de reuniões do escritório do Dr. José Osmar Teixeira, ele aqui presente inclusive, e também o professor Ginês, para conversarmos sobre esse movimento, essa manifestação ocorrida. O programa é gravado, né? Então, ocorrida no dia 15, vamos ao ar lá para o dia 18, dia 21, vai ao ar dia 21, então tem que fazer essa ressalva. Mas a manifestação aconteceu, essa não vai mudar, né? E eles são estudiosos do assunto, são especialistas no assunto também, né? E a gente tem que conversar sobre isso para ver o que significa essas manifestações ocorridas no dia 15. Ocorreram também na sexta-feira anterior, dia 13,
em menor número, bem menor número, né, mas ocorreu também. Então, mas especificamente nós vamos discutir isso do dia 15. Eu vou passar a palavra ao doutor Osmar, até por ser anfitrião, Ginés. Né? Eu vou passar a palavra para ele fazer um rápido comentário sobre isso, depois vamos fazer um bate-bola aqui. Olha, essas manifestações devem ser bem examinadas, mas parece que o governo, numa primeira leitura que eu fiz, entende que essas manifestações são fruto ainda de um processo político. Entende que essas manifestações são daquelas pessoas que perderam a eleição e são atribuídas a determinados segmentos, tipo assim, a elite branca, a classe média, e eu fico a pensar como tem branco nesse país e como tem classe média. De norte a sul está bem articulada. E o governo continua dizendo que isso é uma manifestação de terceiro turno. É muito perigosa essa manifestação. Primeiro, porque isso cria um sectarismo no país. O país precisa de muita coisa, mas o que não precisa é de mais divisões. E que o poder político hoje está fazendo divisões no país. A partir de um racha político, está fazendo divisões societárias, ou seja, da sociedade como um todo. Está fazendo uma divisão social, está fazendo uma divisão de rendas e há quem fale, como ex-presidente, de que tem um exército à sua disposição. Esses elementos são altamente explosivos. A Revolução de 1930, aconteceu por muito menos. Não tem ambiente, não tem clima para o que aconteceu na época, mas veja, os elementos são muito parecidos. Eu me detive a fazer esse exame e fiquei estupefato pela repetição de algumas situações. Legislativo desmoralizado, judiciário oprimido, e na época era corrupto, ainda tem mais isso, economia esfacelada pela crise de 1930 e a classe política como um toda desmoralizada. O que falta hoje é um líder. Se nós tivéssemos um líder de expressão nacional ou alguém que surgisse de um Estado com força, nós teríamos um cenário para uma tempestade novamente. Muito bem, Osmar. Quando o doutor Osmar falou tem ex-presidentes que, vamos dar nome aos bois, né, que conclamam um exército, foi o presidente Lula se referindo ao MST. Né? Bom, professor Ginés, só para dar nome aos bois, né, Osmar? O professor Ginés. De certa forma, as análises do doutor Osmar Teixeira são muito pertinentes, né? Mas é importante também relacionar esse desejo desses movimentos que ocorreram no domingo, né, dia 15, né, e relacioná-los também com a primeira experiência de impeachment vivenciada no país, que foi a experiência do Collor de Mello. É importante fazer um comparativo, né, uma vez que há um segmento importante de pessoas que fizeram parte dessas mobilizações que desejam o impeachment. Eu entendo, né, e depois gostaria de saber a opinião do Dr. Osmar Teixeira, mas a experiência do impeachment traz sempre consigo uma conotação golpista. Eu tenho essa compreensão. Né? À medida em que você se propõe a destituir do poder um presidente ou uma presidenta que foi legitimamente eleita pelo voto popular. Nós passamos por essa experiência, né? É importante entender que nós vivemos hoje uma inversão dessa relação de poder no governo. Né? À época, o Collor representava as forças de direita apoiadas ali pelo PRN, pelo PDS, hoje PP, PFL, hoje DEM, PL, hoje PR. Né? E havia o bloco de centro-esquerda e esquerda, constituída naquela época pelo PMDB, PSDB e PT, PSB, PCdoB. Então é importante compreender que Collor não tinha base de apoio político e nem base de apoio social.
diferentemente hoje da Dilma, né? Dos 19 partidos que têm representatividade no Congresso, 15 estão na base de apoio da Dilma. Então, provavelmente, o impeachment não aconteça. Né? Provavelmente não acontecerá, a não ser que o PMDB, né, e isso é muito comum no comportamento do PMDB, né, quando o navio começa a afundar, né, os ratos geralmente procuram abandonar o navio. E o PMDB tem essa característica um pouco fisiológica, né, de muitas vezes abandonar o navio. Mas eu acho pouco provável, até porque esses 3 partidos, né, o PT, o PP e o PMDB, estão envolvidos nesse grande escândalo de corrupção aí do Petrolão. Mas eu quero destacar um aspecto que é importante, né? Politicamente, do ponto de vista político, o impeachment pode ser até um desejo da população, mas é preciso ver os desdobramentos de um impeachment nesse momento. O impeachment agravaria em muito a crise política, a crise institucional que nós estamos vivendo, e teria desdobramentos perversos na economia. E aí, quando chega na economia, todos nós pagamos a conta. Então, é importante que, nesse momento, né, de sectarismo, de radicalismo, as pessoas possam entender que, embora o impeachment seja legítimo, né, e há um movimento de indignação das pessoas em relação ao atual... Exatamente, mas isso aprofundaria em muito a crise econômica, né? E, evidentemente, isso não seria uma decisão inteligente nesse momento, né? Professor Ginês, o seguinte, deixa eu já tá, o nosso primeiro bloco está se indo, eu vou deixar uma colocação para colocação, para vocês melhor entenderem, para nós voltarmos no segundo bloco. Eu vou provocá-los para que vocês analisem isso que eu vou dizer. Eu não posso manifestar, posso, mas não devo manifestar a minha opinião aqui, porque eu sou entrevistador, entrevistados são vocês, né? Agora, eu lembro das diretas já, que foi uma manifestação maior do que essa do dia 15, direta já, e tinha o objetivo único e exclusivo, direta já, definido. Esse agora do dia 15 foi bem mais genérico. E no diretas já não aconteceu nada no quartel de Abrantes. Aquele movimento extraordinário foi para o Congresso, não passou. E morreu. Na semana seguinte, no dia seguinte, não se falava mais nada. Depois acabou vindo aí, Tancredo, coisa e tal. Mas não aconteceu nada. Então, a indagação que eu faço a você não há, não vou dizer risco, né, mas não há possibilidade. Agora, a presidente fez uma colocação ontem na televisão, até achei adequada a colocação que ela fez. Só falou na humildade, humilde ela não vai ser nunca, né? Mas eu não sei se um presidente, de repente, tem que ser um pouco autoritário e mais... Bom, vai ser outra história. Então, o que eu coloco para você é o seguinte, será que isso não vai dar em nada? Porque o que é? Muito genérico. E aí, então, o que acontece? Acabou, o governo vai fazer, entre aspas, o que quiser. Né? Claro, a economia sim, essa como o Ginês, entra no bolso. Né? Então, essa provocação eu passo para você, se isso pode não dar em nada, para a resposta no próximo bloco. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Empresa e Negócios, retornando aqui diretamente do escritório do Dr. Osmar Teixeira, estamos falando com ele e com o professor Ginês sobre esse movimento do dia 15.
No primeiro bloco, eu deixei, provocando-os, deixei a colocação de que, será que isso aí vai dar alguma coisa ou não vai dar em nada? Doutor Osmar. Olha, nós temos que pensar sempre que estamos numa sociedade organizada e tudo se resolve politicamente. Nós ainda vamos trabalhar com os nossos elegidos, os nossos representantes. E nós temos que ver se há uma capacidade de entendimento deles para o que está acontecendo. E essa dissintonia entre os movimentos da sociedade e o legislativo vem se acentuando cada vez mais. Quando você falava de diretas já, foi um movimento muito forte, mas que teve uma repercussão muito pequena nas forças políticas organizadas da época. Porque a força política, como está organizada hoje, ela age em bloco. Há o bloco de apoio governamental e as questões são tratadas dentro do interesse do poder político que manda no país, independentemente daquilo que venha do povo. Os movimentos dos povos para derrubar governo nunca atinge o seu anseio num grito, a não ser pela violência. Isso é histórico. Se nós pensarmos no mais difuso de todos, que é o modelo francês, que é da Bastilha, se pensarmos na bolchevista de 1917, são dois modelos, ou até na Guerra de Secessão Americana, nós vamos ver que as mudanças aconteceram pela força, infelizmente. Pelo berro, pelo grito, são mudanças muito vagarosas. Na República nossa, por exemplo. Elas são vagarosas, são vagarosas. A nossa monarquia agonizou durante 30 anos aqui no Brasil até ser derrubada por um acidente político. Então, nós temos um processo muito lento do ponto de vista legislativo. E eu quero que o legislativo acorde e que não deixe que se chegue a um extremo. Como o professor Ginês diz, eu concordo integralmente, um processo de impeachment é um rompimento político e com uma consequência desastrosa para a economia. E os mercados hoje não são cativos, mas têm uma certa tradição. Se tu perde um mercado hoje, para reconquistá-lo é muito difícil. E o Brasil vem tendo uma política econômica muito dúbia. Ele tem deixado de lado os seus parceiros tradicionais, tipo os Estados Unidos, que foi o nosso maior importador sempre, para algumas aproximações com blocos de reputação até meio duvidosa. Isso cria uma instabilidade econômica que nós já estamos vivendo hoje. Você imagina uma ruptura política, seria desastroso. Professor Ginês, no mesmo assunto. É importante aqui destacar que a dimensão econômica ela é muito determinante do comportamento político. Nós vamos entrar aí num ano difícil, cujas medidas de austeridade fiscal não são nada diferentes do que foram adotadas, por exemplo, há 23 anos no governo do Collor. Collor assume o governo, né, também com problemas similares, e adota um modelo macroeconômico, né, de medidas de austeridade fiscal, nada diferentes do que estão sendo adotadas hoje. E a minha grande questão é o econômico. Você está com medo do confisco, não, né? Eu acho que não há clima nem a mínima possibilidade para isso nesse momento. Mas o econômico, Osmar, poderá ser determinante do que vai acontecer no campo político, principalmente considerando, de acordo com os indicadores já apresentados e a previsão para o ano de 2015, né, de baixo crescimento, a inflação se mantém alta, o dólar disparando, né, tudo isso vai, de certa forma, desembocar em algo que tem impacto social e, portanto, também político, que é a questão do desemprego. Né? O desemprego, numa escala mais ampliada, ainda não se efetivou, né? Mas provavelmente o quadro de crise política provavelmente vai impactar as decisões de investimento, tanto de investidores internacionais como dos investidores internos. E isso terá impacto no crescimento econômico e na geração de empregos, que é importante, sempre foi um álibi importante
do governo Lula e até certo ponto no primeiro mandato da presidente Dilma. Agora, a questão de desemprego passa a ser uma ameaça efetiva, né? Sem falar, por exemplo, na pressão que vai ocorrer em relação aos dissídios coletivos das mais diversas categorias de trabalhadores ligados ao poder público. Nós já vamos sentir isso em escala municipal, estadual. 20%. Exatamente. 20%. Né? Os estados, veja, nem o município, nem o estado, nem o governo federal terá condições de arcar, né, com esses aumentos salariais. E é importante entender que esses trabalhadores do setor público, eles estão, de certa forma, muito engajados do ponto de vista dos seus sindicatos, né? E isso pode até gerar uma ruptura interna, né, entre, por exemplo, as demandas da CUT, que hoje está muito mais preocupado em blindar o partido do que defender os direitos dos trabalhadores. Abandonar essa blindagem. Então, quando os dissídios começarem a serem rechaçados pela incapacidade fiscal de municípios, estados e governo federal, né, essa dimensão de conflito ela vai se acirrar. Com o desemprego, mais ainda, né, e isso é um cenário que pode aprofundar mais ainda esse conflito no campo político, Osmar. Então, é importante considerar como o econômico pode ser desestabilizador da questão política, desses arranjos que você propõe, né? Quer dizer, que essa dimensão política seja organizadora, né, dessas insatisfações sociais. Mas é o econômico que será determinante. É o que vai acontecer na economia que determinará a repercussão social e, portanto, depois política. Muito bem. Eu não sei como é que está o nosso tempo aí, Silvio. Porque eu quero, antes de encerrar o programa, passar 1 minuto para cada um dos entrevistados aqui, doutor Osmar e doutor Ginês, professor Ginês, porque realmente isso aí, essas colocações que eu fiz, e a provocação para eles e as colocações que eles fizeram do primeiro bloco e no segundo, e essa que o Ginês fez agora, Osmar, eu vou passar o microfone para você, fazer o seu encerramento, tem 1 minuto, mas dizendo o seguinte, olha, essa da econômica, mexer com a política, via de regra é o inverso, né? Mas se a necessidade econômica forçar, nós vamos ter uma coisa inédita, quer dizer, o econômico forçando o político. 1 minuto para Vossa Excelência. Rapidamente, eu entendo que hoje a economia é mais relevante do que a política, minha opinião. Mas olha, Amaro, eu quero deixar uma mensagem minha. Eu não tenho nenhuma afiliação com partidos políticos, falo como um cidadão e como um crítico. Nós estamos vivendo um momento de uma necessidade de um pacto pelo país. E, infelizmente, nós não estamos vendo líderes com essa capacidade. O Brasil precisa parar para pensar em algum momento para que construamos um pacto pela governabilidade, um pacto pelo desenvolvimento. Eu sei que isso é quase pregar no deserto, mas eu não posso deixar de dizer isso. Eu, como cidadão, quero viver bem, quero viver em segurança, quero ter educação, e eu preciso ter um país com um projeto de futuro, porque eu vivo nele. Me desagrada profundamente ver o país neste estado de caos político e no futuro que está se avizinhando pela conduta dos nossos governantes. Então, este é o meu apelo para que as pessoas que estão ouvindo façam massa crítica, pressionem os seus representantes para que esse país possa construir ou reconstruir o seu caminho. Muito obrigado, Osmar. Ginês. 1 minuto, Ginês. Complementando o que o doutor Osmar falou, penso que é importante também que o atual governo possa terminar o seu mandato de forma legítima. A questão do impeachment, por mais que tenha suas motivações também legítimas, né, é importante que dentro deste pacto o impeachment seja a última alternativa, né? O que nós precisamos é consolidar as nossas instituições políticas no marco da democracia. Então, se tivermos que fazer, portanto, mudanças efetivas e radicais, considerando os partidos políticos que aí estão envolvidos com corrupção, que se faça pelo recurso do voto e não pelo recurso do impeachment.
né? Nós precisamos consolidar a nossa democracia e não enfraquecê-la, né? E o recurso do voto é o recurso democrático e também legítimo, né? Então, na próxima eleição, a gente precisa avaliar quais foram os partidos que estiveram envolvidos nesse grande esquema de corrupção que nós estamos acompanhando e puni-los também pelo voto. O voto tem que ser um instrumento também de punição a políticos e partidos envolvidos em corrupção. O Ginês é igual ao Saul Silva. Ele, depois de pegar o microfone, é difícil de largar. Mas o nosso tempo já foi, está esgotado. Eu agradeço a Vossa Excelência, né? Eu acho que esse nosso programa, para esse tipo de assunto, ele é muito curto, né, Cid? Nós temos, tem que fazer, trocar para o próximo ano o contrato com a NET para fazer programa de 1 hora. Então eu não vou conseguir conversar à vontade. Muito obrigado a vocês. Retornamos na próxima semana. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Formaturas é no Pub 540. Estrutura completa, som profissional, telão e data show. Ar-condicionado central. Capacidade para até 250 pessoas comodamente sentadas. Bebidas super geladas em câmara fria. Alta gastronomia. E atenção, acima de 100 pessoas, a casa não cobra aluguel. Agende sua festa de formatura no Pub 540. Telefones 8153-0150 ou 8153-0152. TV Cidade.